Olá, galerinha. Vamos começar mais uma videoaula, só que agora nós vamos falar sobre o sistema circulatório, falando para vocês logo de início que essa nossa aula foi organizada primeiro fazendo o comparativo, como seria o processo circulatório em alguns vertebrados, e só depois que nós vamos começar a falar sobre o sistema circulatório em humanos, tá bem? Então vamos lá. Então, coloquei para vocês de início uma definição sobre a circulação sanguínea, que é um processo responsável pelo transporte de nutrientes, gases e excretas nos animais. Além disso, conduz células de defesa que atuam no sistema imune para o local da infecção. Alguns animais não apresentam um sistema circulatório e outros não apresentam um sistema desenvolvido. E esses animais, eles fazem a troca de nutrientes, de gases, através de um processo que é chamado de difusão. Nesse processo, essa passagem de nutrientes e gases vai acontecer de célula a célula, é um processo bem lento. E os animais que realizam esse processo de difusão, geralmente eles apresentam um pequeno porte. Coloquei para vocês aqui alguns termos que antes de começar a comparar, é necessário que a gente conheça. Por exemplo, o primeiro deles é circulação aberta. Então, se o sangue ele não passar somente no interior de vasos, dos vasos sanguíneos, exemplo, artérias, veias, eu vou chamar essa circulação do tipo aberta. Então, o que é uma circulação aberta? O sangue vai deixar os vasos sanguíneos e vai preencher a cavidade entre os tecidos. Esse espaço, ou lacunas, recebe o nome de hemocele. É um processo muito comum com os artrópodes e com alguns moluscos. Aqui nós temos esse exemplo para vocês, que esse espaço, essas lacunas, eu vou chamar de hemocele. Então, o sangue vem aqui, só que em algum estágio desse transporte vai haver a ruptura, aqui desses vasos. E essa ruptura vai fazer com que o sangue banhe os tecidos e essas lacunas vai receber o nome de hemocele. No caso, uma circulação fechada, o sangue vai passar apenas no interior dos vasos sanguíneos. É o que acontece com os animais vertebrados. Então, vocês podem aqui verificar na imagem que o sangue ele vai passar somente no interior desses vasos. No caso aqui, os animais que apresentam uma circulação fechada, eles têm uma circulação mais eficiente, são animais que geralmente conseguem ter um porte maior, tá bem? Seguindo com os nossos termos importantes. Existe a circulação simples, a circulação dupla. A circulação simples, como o próprio nome já diz, o sangue vai passar apenas uma vez pelo coração. Nós temos aqui os peixes realizando esse processo. Já na circulação dupla, o sangue passará 2 vezes pelo coração. É um processo que nós encontramos nos mamíferos, encontramos também nas aves, nos répteis, nos anfíbios. Quanto à circulação completa, na circulação completa não haverá mistura de sangue arterial com sangue venoso. Já explicando para vocês o que seria um sangue arterial. Um sangue arterial ele vai apresentar mais gás oxigênio do que gás carbônico. Já o sangue venoso é o contrário, ele apresenta mais gás carbônico e menos gás oxigênio. Então, se não houver essa mistura de sangue arterial com sangue venoso, nós temos uma circulação completa. Com alguns animais, como anfíbios, répteis, ainda ocorre a mistura do sangue arterial com sangue venoso. Então, se está ocorrendo essa mistura, essa circulação é do tipo incompleta. Aqui eu coloquei para vocês átrios versus ventrículos. Esses átrios e ventrículos são compartimentos que nós vamos encontrar no coração. Em alguns animais existem 2 átrios. No caso, os peixes apresentam apenas um átrio.
Ventrículo também pode ter uma quantidade variável, dependendo do grupo de animais que nós estivermos nos referindo, tá bem? Mas são compartimentos do coração. Artérias e veias, vou colocar para vocês uma diferença aqui, ó. É muito comum as pessoas falarem que artérias levam sempre sangue rico em oxigênio e as veias sempre levam sangue pobre. Então, vamos tirar isso da cabeça e colocar o seguinte, vamos fixar o seguinte, que as artérias, elas sempre levam sangue do coração e as veias trazem sangue para o coração. Então, as artérias levam do coração e as veias trazem para o coração. Então, seria uma definição melhor para artérias e veias, que são vasos sanguíneos. E aí nós já vamos começar a fazer o nosso comparativo. Aqui os primeiros animais da nossa escala são os peixes. São animais bem simples, tá bem? Os peixes apresentam apenas 2 cavidades no coração. O coração deles apresenta somente um átrio e um ventrículo. Antes de chegar no átrio, aqui os peixes apresentarão o seio venoso. E após o ventrículo, eles irão apresentar o cone arterial. A circulação deles é fechada, passa somente no interior dos vasos sanguíneos. É simples porque o sangue passa apenas uma vez pelo coração. E é uma circulação completa porque não haverá mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Passando agora para o próximo grupo, que é o grupo dos anfíbios, que apresenta já um coração mais evoluído, falando de compartimento. Os anfíbios apresentarão um coração com 3 compartimentos, com 3 cavidades, 2 átrios e um só ventrículo. A circulação nesse grupo de animais é fechada, porque passa apenas no interior dos vasos sanguíneos. É dupla, porque o sangue passa 2 vezes pelo coração. E é incompleta, pois ainda há mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Então, para não gerar insuficiência de O2, de gás oxigênio aqui no organismo desses animais, eles apresentam uma respiração cutânea. Para que essa respiração cutânea seja eficiente, é necessário que esses animais vivam em um ambiente úmido, para que sua pele possa ficar úmida também. Então, vai melhorar a oxigenação do sangue, já que ainda nesse grupo haverá a mistura de sangue arterial com sangue venoso. Próximo grupo é o grupo dos répteis. Esses animais, eles são um pouquinho mais evoluídos do que os anfíbios. Eles não irão apresentar respiração cutânea, tá? Mas em contrapartida, o ventrículo deles já é um ventrículo septado, como se já tivesse uma pequena divisão para não haver tanta mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Então, aqui colocando as características de répteis para vocês quanto à circulação. Apresenta um coração com 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. O ventrículo é septado, tá bem? O nome desse septo de Sabatier. Então, é um septo aí que vai dividir o ventrículo desses animais. A circulação do grupo é fechada, sangue passa somente no interior dos vasos. É dupla porque o sangue passa 2 vezes pelo coração e é incompleta, pois ainda haverá mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Só que tem aqui um porém. Existe um grupo de répteis, os crocodilianos, no qual nós vamos encontrar os jacarés e os crocodilos. Eles apresentam uma separação completa nos ventrículos. Então, já tem os 4 compartimentos definidos, só que ainda há mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Não no ventrículo em si, mas sim em umas artérias. E no forame de Panizza é o local onde esse sangue ainda vai se misturar. Então, por
Portanto, é um grupo mais evoluído dentro do grupo dos répteis, mas que ainda vai haver mistura de sangue. Quanto às aves e os mamíferos, nós e as aves somos animais mais evoluídos. Nós já apresentamos um coraçãozinho com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Nossa circulação é fechada, dupla e completa por não mais haver mistura de sangue. A circulação completa proporciona aos animais uma maior taxa metabólica. E aqui uma coisa muito legal para comentar com vocês, que nós e as aves somos os únicos animais a controlar a nossa temperatura corpórea. Nós não somos animais como os répteis, né, que mudavam a temperatura de acordo com a temperatura do ambiente. Então, como nós temos uma circulação mais completa, nós temos uma taxa metabólica maior, então nós conseguimos aí esse grande feito que é controlar a temperatura interna. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema cardiovascular, que é o nosso sistema circulatório, apresentando para vocês aqui algumas particularidades quanto aos vasos sanguíneos em humanos. Nós apresentamos artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias, mas que os mais comentados são sempre as artérias, as veias e os capilares. Então, algumas características eu vou citando para vocês sobre as artérias. As artérias levam o sangue do coração, tem um maior calibre, precisa desse maior calibre, porque quando o sangue sai do coração, ele sai com uma pressão maior. Então, comparado com uma veia, ele é bem mais grossinho. Em relação às veias, elas levam o sangue para o coração, tem um menor calibre. E, além disso, as veias apresentam umas válvulas, ou valvas, como vocês vão poder encontrar em alguns outros materiais, que servem para evitar que o sangue retorne para uns compartimentos, tá ok? Quanto aos capilares, os capilares são vasos microscópicos, são os menores vasos que existem, eles são difíceis de serem verificados, né, até pelo seu porte, e eles são responsáveis pela troca de gases e nutrientes no interior do corpo, no interior do organismo. Então, são esses vasos que irão fazer aí, irão levar os nutrientes dos vasos para os tecidos. Então, as arteríolas seriam artérias de menor calibre, como se fosse uma ramificação da artéria, e as vênulas seriam veias de menor calibre, no caso, as ramificações das veias. E lembrando que esses vasos sanguíneos, principalmente as artérias e veias, são dotadas de colágeno e são dotadas de elastina para garantir uma elasticidade aí maior nesse fluxo sanguíneo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o coração humano. O nosso coração está situado na caixa torácica, é envolvido por uma membrana, que eu chamo de pericárdio, e também pelo músculo, pelo tecido muscular chamado de miocárdio. Nosso coração é tetracavitário, apresentam 2 átrios e 2 ventrículos. E nós vamos aqui mostrar para vocês esse coração, mas antes de falar do coração em si, eu queria colocar para vocês um ponto muito importante sobre os tipos de circulação. Nós vamos ter uma circulação pequena, que também pode ser chamada de circulação pulmonar, se o processo acontecer do coração para o pulmão, do pulmão para o coração. É um processo simples, pequeno, como o próprio nome já diz. Já agora nós vamos ter uma circulação grande, ou também chamada de circulação sistêmica, se o processo acontecer do coração para o corpo, do corpo para o coração. Então, nós vamos mostrar para vocês esse processo.
Quanto ao coração, vou mostrar para vocês aqui que o processo ele vai iniciar pelo lado direito, tá bem? Que esse lado aqui em azul, esse ladozinho em azul aqui. O processo será concluído aqui no coração pelo lado esquerdo, que é esse lado vermelhinho. Nós vamos precisar para essa circulação veias, artérias. Esse sangue vai ser levado para os pulmões, para que seja feita a troca de gases. E ele vai retornar para o corpo. Então, vamos lá. O sangue que chega ao coração, ele vem pelas veias cavas. Pode ser tanto pela veia cava inferior, como pode ser por essa veia cava superior. Ao chegar no coração, o primeiro compartimento aqui que o sangue vai atuar é no átrio direito. Então, o átrio direito vai encher-se de sangue e vai conduzir esse material para o ventrículo direito. O sangue, ao chegar aqui no ventrículo direito, ele vai ser impedido de retornar para o átrio direito, porque aqui vai haver válvula que vai impedir esse processo. O nome dessa válvula é válvula tricúspide, ou válvula, como vocês podem verificar aqui. Então, após o sangue chegar nesse lado direito do coração, ele vai ser conduzido por essa artéria aqui enorme, chamada de artéria pulmonar. Que a artéria pulmonar ela vai se bifurcar, vai levar para um lado e para o outro também, porque são dois pulmões. Quando o sangue sai aqui da artéria pulmonar, vai ser oxigenado lá nos pulmões, é lá que vai haver as trocas gasosas. Quando o sangue retornar, porque a nossa circulação é dupla, então ela vai passar 2 vezes pelo coração. Quando o sangue retornar, ele vai retornar aqui pelas veias pulmonares. Lembra aqui que tudo que for chegar no coração tem que chegar pela veia. Então, nós temos aqui veias que trazem o sangue dos pulmões para o coração. Chegando no coração novamente, o primeiro local, outra vez, onde o sangue vai chegar é o átrio, só que agora é átrio esquerdo. Depois ele vai ser conduzido para o ventrículo esquerdo. Novamente o sangue vai ser impedido de retornar ao átrio pela válvula ou pela válvula, que ela recebe o nome de válvula bicúspide ou mitral. Esse termo mitral é o mais conhecido, tá bem? Então, ao chegar aqui no ventrículo esquerdo, esse sangue vai ser lançado para o corpo. Então, quando ele sai aqui do nosso coração, ele vai vir por essa artéria, que recebe um nome bem conhecido, que é a artéria aorta, onde ela vai apresentar várias ramificações, tá bem? Então, essa circulação é uma circulação sistêmica, porque, quando o sangue ele vai sair do coração, ele vai ser destinado ao corpo. Então, a partir do momento que ele sair por essa artéria aorta, ele já vai sair com muita força, vai sair muito oxigenado, mas a partir do momento que ele for passando no interior dos vasos, que ele for passando no interior, for banhando o nosso organismo aí de oxigênio, ele vai ficando menos e menos e menos oxigenado e vai ter que retornar ao coração para o processo acontecer novamente. Então, essa foi a nossa circulação. Quanto aos movimentos cardíacos, existem 2 tipos. O primeiro deles é a sístole e o segundo é a diástole. Então, falou em sístole, eu vou lembrar de contração. Contração de quê? Do coração. E falou em diástole, eu vou lembrar de relaxamento. Mas qual parte do coração? Lembrando que o coração tem vasos, o coração tem átrios, o coração tem ventrículos. Então, qual parte do coração vai estar associada a esse processo? Os ventrículos, tá bem? Como se fossem os nossos protagonistas. Então, no processo de sístole, vai ocorrer a contração do ventrículo
Então, esses ventrículos aqui serão contraídos, no caso aqui, vou colocar o esquerdo, ele vai ser contraído e o sangue vai ser levado para o pulmão, como também vai ser levado para o corpo. E já no processo de diástole, a contração dos átrios é simultânea ao relaxamento ventricular. Então, o que é que vai acontecer aqui no processo de diástole? A musculatura dos ventrículos irão relaxar e o sangue que estava nos átrios vai passar para os ventrículos. Mas como é que vai passar? Porque as válvulas ficaram abertas para esse processo. Tá bem? Repetindo. No processo de sístole, que é a contração de quem? Dos ventrículos. O sangue vai ser retirado do ventrículo, no caso do ventrículo esquerdo, vai ser passado para o pulmão e para o corpo através das artérias, tá bem? Da artéria pulmonar, da artéria aorta. E já no processo de diástole, a contração dos átrios vai ser simultânea ao relaxamento ventricular. Então, os ventrículos irão relaxar e o sangue que estava contido lá nos átrios passarão para os ventrículos de acordo com a abertura das suas válvulas. Do lado direito, nós vamos ter a válvula tricúspide. Do lado esquerdo do coração, nós vamos ter a válvula bicúspide ou mitral. Aqui eu coloquei para vocês os processos. No processo de sístole, vai haver a contração. No processo de diástole, vai haver o relaxamento, no caso dos ventrículos. No processo de sístole, esses ventrículos irão mandar aqui para o corpo e para os pulmões o sangue. No processo de diástole, o sangue que estava aqui contido no interior dos átrios passarão para os ventrículos. Quanto à pressão arterial, o movimento de sístole determina a pressão máxima, ou seja, a contração. Já o movimento de diástole, que é o movimento de relaxamento ventricular, equivale à pressão mínima. Nós vamos chamar essa pressão de diastólica. Em humanos, coloquei até para vocês aqui que o normal é uma pressão 120 por 80 milímetros de mercúrio, mas geralmente nós chamamos 12 por 8. Quanto aos comandos, coloquei comando a questão de comentar com vocês como esse coração ele vai funcionar, na questão de impulso, tá bem? Se vai precisar do sistema nervoso, do sistema endócrino. Então, nesses comandos vai ficar essa questão aí de movimentação, né? De batimento. Então, vamos lá, para os comandos. O sistema nervoso central, ele controla o aumento e a redução do ritmo cardíaco com a ajuda do sistema endócrino. Esse sistema endócrino é o nosso sistema hormonal. No caso aqui, são as suprarrenais que farão parte desse sistema endócrino. O automatismo do nosso coração, ele só vai acontecer graças ao nó sinoatrial e ao nó ou nódulo atrioventricular. Tá bem? Então, como é que vai acontecer? Eu separei aqui e coloquei para vocês bem destacado. O nó sinoatrial é ele que vai formar o comando, digamos assim. Esse comando ele vai ser destinado aos átrios. Chegando aos átrios, ele vai ser destinado ao nó atrioventricular e só depois aos ventrículos. Então, é esse todo o trajeto do automatismo do nosso coração. Então, o impulso ele vai ser produzido pelo nó sinoatrial, em seguida para os átrios, depois para outro nó ou nódulo atrioventricular e por último esse comando vai chegar nos ventrículos. Lembrando que o lado esquerdo do coração é um lado onde vai haver uma musculatura mais rígida,
Até porque quando o sangue for sair de lá, ele vai sair com uma força enorme. O sistema nervoso periférico, que é o sistema nervoso que vai atuar muito aqui sobre o nosso sistema circulatório, se subdivide em 2 tipos de ação. Sistema nervoso periférico somático e o autônomo. No caso aqui nós vamos nos concentrar no sistema autônomo, que ele é responsável pelos movimentos involuntários, como são os movimentos do nosso coração. E aí dentro disso nós vamos ter o sistema autônomo simpático e o parasimpático. O simpático, ele vai aumentar o número de batimentos cardíacos, e em ação antagônica, o parasimpático vai desacelerar esses batimentos. E aí nós temos 2 neurotransmissores que atuam nesses sistemas. Um é a noradrenalina e o outro é a acetilcolina. E nós temos aqui um hormônio que atua bastante nesse processo, que é a adrenalina, produzido pelas glândulas suprarrenais. Quanto aos batimentos cardíacos e o débito cardíaco, coloquei para vocês aqui de uma forma bem simplificada o que seria isso. O nosso ritmo cardíaco médio em humanos em repouso é de 70 batimentos por minuto. E nós podemos nos referir a 70 BPM. Já o débito cardíaco, ou volume minuto cardíaco, é o volume total de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo em 1 minuto. Como acontecerão as trocas entre os capilares e os tecidos? Lembrando que quem vai nutrir tecido são os capilares, que são os pontos de troca, tá bem? Que são aqueles vasos menores que chegam aos locais extremos do nosso corpo. Para que haja essa troca entre os capilares e os tecidos, é necessária a pressão hidrostática e a pressão osmótica. Então, vamos analisar o que é que cada uma vai favorecer nesse processo. A pressão hidrostática, ela leva a saída de líquido do vaso sanguíneo para os tecidos, aqui nutrindo os nossos tecidos. E já na pressão osmótica, vai promover a entrada de água nos vasos sanguíneos. Os nossos vasos sanguíneos são carregados de proteína. Então, como eles são carregados, concentrados de proteína, essa água vai entrar aqui pelo processo de osmose, por isso o nome pressão osmótica. Agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema linfático, vamos falar um pouquinho sobre a circulação linfática. No sistema linfático, apresenta como função recolher o excesso de líquido dos tecidos, tá bem? Desenvolvendo a circulação sanguínea. Além disso, o nosso sistema linfático ele é responsável por receber a gordura do alimento que foi absorvida no intestino para posterior transporte ao sangue. Nós contamos aqui no sistema linfático com os linfonodos. Dentro desses linfonodos eu vou encontrar os linfócitos, tá? Que são células de defesa. Esses linfonodos aqui, eles são importantíssimos para esse processo de destinação de líquido no nosso corpo. Nós contamos também com a ajuda do órgão baço e nós também contamos com a ajuda do timo, que é uma glândula. Lembrando que o baço, ele é importante nesse processo. Ele ajuda na nossa defesa, na defesa corpórea, mas ele também é responsável pela filtragem do sangue. E o timo é uma glândula que vai ser especializada desse sistema, do sistema imunológico, tá?
Quanto ao baço e timo, também são locais de acúmulo e produção de células de defesa e também recebem vasos linfáticos. Então, com isso, galera, nós vamos concluir a nossa aula. Ela ficou um pouquinho extensa, tá bem? Mas é como se fizesse para vocês uma revisão de todo o conteúdo da circulação e focando um pouquinho na nossa circulação, né? No nosso sistema cardiovascular, tá bem? Espero que vocês tenham gostado e agora vocês estão mais do que prontos para a resolução das questões. Um abraço e tchau, tchau!